Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo todas as notícias, todas as novidades para você, torcedor, e temos muitas novidades. Falar, é claro, sobre a entrevista polêmica de Jorge Salgado ontem, em que ele falou ali que os cofres do Vasco estão totalmente vazios e ele não tem nenhum investidor, não tem nenhum fundo de investimento ainda que ele trouxe, que ele vai trazer para o Vasco, assim como ele tinha dito, né, lá atrás, no caso que já teria tudo confirmado, não passou de uma bravata. Falar também sobre o pagamento de sua dívida. Ele senta na cadeira da presidência do clube e quer o pagamento com urgência da dívida dele. E falar também sobre a partida importantíssima e decisiva contra o Fortaleza na quarta-feira, com muitas mudanças aí no time do Vasco e preocupação por parte do Lucha. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, né, rapaziada? Vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre a entrevista de Jorge Salgado, uma entrevista muito contraditória, com muitas polêmicas, falar sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. Eu já fiz vários vídeos, né, falando sobre a importância que o elenco está tendo sobre essa partida, as mudanças que vão acontecer no time, que são muitas, né? O Luxemburgo realmente não está satisfeito com a atuação do Vasco dentro do campo, quer mudar. Provavelmente ele, vou repetir, vai passar o Iago Pikachu para a lateral direita, botar o Juninho na ponta, né, no lugar onde o Pikachu vinha jogando. No caso, o Cano se encontra com um problema ali intestinal, uma indisposição intestinal, e provavelmente vai ficar de fora da partida. Por conta disso, veremos ali o Catatal jogando como centroavante, um time com mais mobilidade, e até mesmo tirar o Leonardo Gil e colocar o Caio Lopes na volância como segundo volante do Vasco. Como eu falei, volto a repetir, um time muito mais rápido, um time com uma maior mobilidade dentro de campo. E é claro, né, buscando sempre a vitória, porque será sim um jogo essencial, será sim um jogo importantíssimo e um jogo ali com um peso de decisão, um peso de final. E Luxemburgo, muito preocupado, vai fazer aí todas essas alterações. O Vasco que já se encontra em Fortaleza, a equipe, o elenco chegou ontem na capital, né? Muito preocupado com o time, com o jogo, né, no caso, mas também com muita esperança que realmente possa fazer um resultado positivo, né, contra essa partida do Fortaleza. O Fortaleza nesse momento se encontra à frente do Vasco com 2 pontos de distância, né, na tabela. O Vasco ele se encontra em 17º, sendo o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e o Fortaleza se encontra ali em 15º, né? Temos ali o Bahia e após vem o Fortaleza e depois vem o Sport. Então realmente um confronto decisivo, um confronto contra 2 times que brigam diretamente contra o rebaixamento, e acredita ali que realmente se o Fortaleza ganhar, ele escapa, ele se livra de todas as chances ali de um possível rebaixamento, e se o Vasco ganhar também fica mais fácil de ele sair de vez dessa zona da degola, até mesmo porque o último jogo do Vasco é um jogo também que é contra um adversário mais fraco, né? No caso que é contra o Goiás em São Januário, que é praticamente, né, para muitos aí um ponto praticamente garantido e que tem que sim se ganhar. Então, caso vença o Fortaleza hoje e vença o Goiás na última partida do Campeonato Brasileiro, é praticamente aí assinar a sua carta de ser livre da Série B do Campeonato Brasileiro, não precisar jogar a Série B no ano que vem, né, e continuar aí na Série A, e que se papai do céu a gente não passe novamente por esse sufoco que passamos nesse ano. Mas é aguardar, jogo importantíssimo na quarta, que vai ser decidido aí o futuro das duas equipes, né, rapaziada? E o Jorge Salgado, na entrevista de ontem, se mostrou muito confiante, inclusive cravou um placar, falou que ia ser 2-0 o Vasco da Gama, né? Esperar aí, não sei nem se ele sabe direito quem tá jogando no nosso time, né? A gente já vê muito bem pelas atitudes do próprio, mas esperar que realmente, se ele falou, que se concretize esse placar,
porque acredito que foi a única coisa mais ou menos boa que aconteceu ao longo da entrevista, porque realmente houveram muitas coisas que chatearam de certa forma o torcedor. E falando ainda em elenco, tivemos a notícia mais uma vez que Elias Dubel, o presidente do Madureira, voltou a falar que o Vasco ainda não procurou o clube para tentar contratar Igor Catatal e Marcelo Alves. E ainda falo, o Vasco tem que se apressar com relação a isso. Os dois jogadores aí já chamam a atenção do mercado brasileiro, ainda mais o Marcelo Alves, né, do que o Igor Catatal. Marcelo Alves, jogador de 22 anos, que tem maturidade aí, mesmo sendo um jogador novo, de um jogador muito mais velho, é um grande jogador, tem qualidade, e se o Vasco não se apressar, vai vir outro clube levar eles de graça. Então, Vasco, pelo amor de Deus, você achou esses dois jogadores, então não vai chatear o torcedor vascaíno deixando eles saírem de graça. Mas o Jorge Salgado também confirmou ontem, falou o seguinte, ele tinha confirmado na entrevista ao canal, atenção vascaínos, que os dois jogadores, tanto Marcelo Alves quanto o Igor Catatal, iriam permanecer no Vasco aí para a próxima temporada, mas é aguardar, falar é fácil, tem que ir lá no Madureira e fazer a proposta, contratar os dois jogadores em definitivo. Mas agora vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar da entrevista de ontem de Jorge Salgado, né? Pra quem não sabe, ele deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, aqui do YouTube também. Uma entrevista muito polêmica, que falou aí tiveram contradições, tiveram ali argumentos errados, tiveram polêmicas, tiveram diversas coisas ali, que é claro, de certa forma chateia o torcedor, até pelo modo, né, que Jorge Salgado entrou e chegou até o poder do Vasco da Gama, e aí ele faz essa entrevista, cria ainda mais, causa uma maior estabilidade nesse cenário da torcida vascaína, né, rapaziada? E ele ontem na entrevista começou aí falando, né, claro, sobre ali fundo de investimento e caixa vazio. Ele disse que o caixa do Vasco da Gama está totalmente vazio. O Vasco ele foi surpreendido porque o Vasco se encontra atualmente com uma dívida de 720 milhões de reais, o que era algo mais que claro, né, rapaziada? Falou que em um ano a gestão do Alexandre Campelo ali aumentou a dívida em 100 milhões de reais. Isso era algo lógico, isso era algo esperado, que essa gestão já deveria entrar sabendo que tinha e iria achar um cenário desse. Isso daí era algo normal, que o próprio, né, com todo respeito, o Levenciano já falava há muito tempo. Por isso aí que ele queria sim vir com um fundo de 5 milhões de reais, porque o Vasco trabalhar com fundo de 100, 150 não ia ajudar em nada, porque a dívida está muito asfixiada. O Vasco é um clube que está assim asfixiado, com uma dívida de 720 milhões de reais. Então se você injetar no Vasco 20, 30, 40, vai ser um dinheiro bom, mas não vai ser algo que a curto prazo vai adiantar nada, né, rapaziada? Então por conta disso aí, que o Levenciano vinha falando dos 5 bilhões, do 1 bilhão de reais, porque esse aporte financeiro sim iria ser viável e ali ajudaria definitivamente o Vasco. Pois com um aporte financeiro menor que esse, né, iria ser e será muito difícil de controlar e ajudar nessas dívidas, mas vamos lá, né? O Jorge Salgado falou aí que o caixa está vazio e atualmente ele não tem aporte financeiro, e é algo aí que, é claro, contradiz o que ele havia falado lá atrás, antes aí de ser presidente do Vasco. No dia 16/11, né, dias ali após a segunda eleição, onde ele já havia sido eleito, ele falou o seguinte: a captação de recursos para o primeiro dia da gestão continua, já levantamos 25 milhões iniciais. Primeira bravata do Jorge Salgado. Como ele fala que já levanta 25 milhões iniciais no dia 16, ele chega ontem, no dia 8 de fevereiro, e fala que até o momento não tem nada, não tem nenhum recurso de investidores, sendo que lá no dia 16 ele havia falado algo totalmente ao contrário. Outra questão que, é claro, mostra a contradição de Jorge Salgado. Ele lá no dia 25/11 fala o seguinte: acabo de ter uma excelente teleconferência com um dos maiores bancos americanos. Seguindo minha agenda de compromisso com o futuro do Vasco, já conseguimos captar 1/3 da nossa meta inicial para equilibrar o clube. Não sei o que seria esse 1/3, não sei se seria 30, 40, 50 milhões, mas mais uma bravata do próprio. Se ele ali, lá no dia 25/11, já captou 1/3 da meta inicial, como ele chega hoje, ontem aliás, no dia 8 de fevereiro, e me fala que o aporte está vazio, não tem aporte financeiro e o caixa está vazio. Então é mais uma contradição e mais uma bravata do próprio. E para terminar aí, no dia 3/12, ele fala o seguinte: terminamos agora mais uma rodada de reunião com investidores do Rio e São Paulo.
Estes são investidores reais que lidam com pessoas de credibilidade e estão aguardando a decisão da justiça para poder ajudar o Vasco. E ainda termina falando que investidores imaginários de 5 milhões realmente podem se afastar, dando uma cutucada aí no Levenciano. E eu repito, ele falou aí que os investidores estariam aguardando apenas ali a decisão da justiça. A decisão da justiça, no caso, aconteceu lá no dia 17, né? A justiça, no caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? E aí, até o momento, nenhum aporte, nenhum investidor apareceu, nenhum dinheiro foi injetado no Vasco e cai mais uma vez. Então, eu trouxe 3 contradições aqui para você do senhor Jorge Salgado, comprovando as bravatas que ele falou. E ele, é claro, né, confirmou na reunião ontem que a gente não pode esperar nada além, nada demais do Vasco, caso seja concretizada aí a permanência do Jorge Salgado no governo, no poder do Vasco nesses próximos 3 anos, e é algo realmente muito duro. E ele ainda falou outra coisa que mais uma vez mostra a contradição dele. Ele falou o seguinte, rapaziada: não vou iludir o torcedor, não vamos trazer grandes jogadores para esses próximos 3 anos, mas principalmente para esse próximo ano, para essa próxima temporada. Porém, lá no dia 28/10, antes mesmo da primeira eleição onde Levenciano foi campeão, ele falou o seguinte: vamos fortalecer o time do Vasco com inteligência e eficiência. Precisamos de um elenco forte no tamanho adequado e recebendo em dia. Para isso, iremos viabilizar um investimento adicional de 100 milhões ao futebol. Então, Salgado, como você me fala que o Vasco vai fortalecer o time do Vasco com inteligência e eficiência, e ontem você na entrevista fala que não vai iludir o torcedor e não vai trazer grandes jogadores? Então, mais uma vez, passa por mentiras, calúnias, passa ali por contradições que o senhor falou lá atrás, e ontem, né, na entrevista se mostrou que irá fazer algo totalmente diferente ao Vasco da Gama. Então, definitivamente é sim uma situação muito complicada. A gente não sabe o que esperar do Vasco. Aliás, sabemos que de repente um Vasco não tão forte irá vir nesses próximos 3 anos como é esperado, né? E é algo triste porque o torcedor não aguenta mais esse cenário aí de asfixia financeira, esse cenário de times fracos, esse cenário de brigas anualmente contra a segunda divisão, o que é uma vergonha e provavelmente, infelizmente, irá continuar no Vasco. E ele ainda, para fechar com chave de ouro, né, tudo que falou, ele disse o seguinte: no primeiro aporte, no caso, no primeiro investidor que chegar, no primeiro investimento que entrar no Vasco da Gama, quero pagar as pessoas que socorreram os clubes. Isso vale para mim também, sendo muito transparente. Durante a minha campanha eu fui muito caluniado. Entro para ajudar o meu clube, socorrer o meu clube, tendo prejuízo, e eu nunca consigo receber o meu dinheiro corrigido monetariamente, ou seja, com juros. Então ele falou ontem na entrevista que nunca conseguiu receber o dinheiro dele com os juros que ele colocou nesse dinheiro. E ainda fala o seguinte: eu tenho recursos de 2013, passou por várias gestões e nenhum presidente me pagou. Tive uma conversa com o presidente, no caso, né, que o presidente foi o Alexandre Campelo, só resumindo aí para vocês, e ele pediu que o Alexandre Campelo pagasse essa dívida. O Campelo falou que não ia pagar somente quando vendesse o jogador, vendeu esse jogador, porém o Campelo precisava pagar salários atrasados e por conta disso não teve dinheiro para pagar o Jorge Salgado, e o Jorge Salgado ficou, é claro, muito chateado e falou aí que estava muito desapontado com essa falta de pagamento às dívidas dele. E por conta disso, o primeiro dinheiro que entrar com o investidor irá para pagar Jorge Salgado e outras pessoas ali que não receberam do Vasco. Então é uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil. Não vou ficar botando o Salgado na cruz, né, como é o ditado popular, por conta disso. Ele está sim, mais que certo de querer o dinheiro dele. Se ele emprestou para o Vasco tem que pagar ele. Porém, calma, né? Você próprio falou que o Vasco está com uma asfixia financeira e senta na cadeira de presidência, já vai querer receber o seu dinheiro com correção monetária, ou seja, com juros. Então é algo muito complicado, que deixe o torcedor vascaíno triste e deixe o torcedor vascaíno principalmente sem esperança de um futuro bom, de um futuro decente, de um futuro grande de Vasco da Gama, né, rapaziada? Mas esse foi o vídeo trazendo tudo que rolou na entrevista de ontem. Antes eu queria parabenizar o trabalho do Fábio Azevedo, que ele colocou esses prints aí evidenciando as contradições do Jorge Salgado, né? Então,
Também agradecer ao próprio, parabéns aí pelo trabalho, e eu só tive o mínimo trabalho de trazer tudo pra vocês. Se vocês curtiram o vídeo, se inscreva no canal, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo aí pra todos os seus amigos vascaínos, para que eles possam ficar também por dentro de tudo que tá rolando no nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, deixe seu comentário, se inscreva no canal e saudações vascaínas!